os casos de violência contra mulheres registrados em todo o país têm aumentado. Aqui em Ijuí, a situação é diferente. A estabilidade dos números se mantém nos últimos 5 anos. São quase 3 mulheres que sofrem agressões todos os dias em Ijuí. Média considerada alta para o município de apenas 80 mil habitantes. De acordo com a Delegacia de Polícia da Mulher aqui de Ijuí, a maioria dos casos de ameaça e agressão física são geralmente praticados pelo companheiro, marido e até mesmo os filhos e irmãos das vítimas. Conforme a responsável pela Delegacia da Mulher, Jocelane de Aguiar, são cerca de 80 registros todos os meses, dando uma média de 1.300 casos ao ano. Nós temos uma média anual de 1.300 ocorrências ano, e esse número tem se mantido nos últimos anos, resultando aí numa média mensal de mais ou menos 80 ocorrências mensais que são destinadas para o trabalho especializado da delegacia. A maioria desses casos, dessas ocorrências, se referem a delitos de violência doméstica. De acordo com Jocelane, os últimos 2 casos de homicídios contra mulheres registrados em Ijuí aconteceram em dezembro de 2013. Já em janeiro deste ano, houve uma tentativa de homicídio. Especificamente foram 2 homicídios consumados em dezembro de 2013, final do ano passado, e uma tentativa de homicídio em janeiro desse ano. Foi os últimos casos, felizmente, não se repetiram ao longo do ano e foi os casos mais graves, obviamente, que nós trabalhamos. De lá para cá, ficamos na alçada das lesões corporais leves, algumas mais graves. No Brasil, a Lei de número 10.778, de 24 de novembro de 2003, estabelece a notificação compulsória no território nacional do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados. Essa lei é complementada pela Lei Maria da Penha, como mais um mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A mulher que está vivendo qualquer situação de violência, não só agressão física, mas psicológica, constrangimentos, ameaças, ela pode e deve procurar a polícia. O aumento no valor da multa por ultrapassagens e também rachas realizados nas rodovias entra em vigor no dia 1º de novembro. Nós fomos conversar com o responsável pela Polícia Rodoviária Federal aqui de Ijuí para esclarecer mais sobre este assunto. Os brasileiros que realizarem ultrapassagens indevidas ou praticarem rachas nas vias do país agora terão punições mais severas. Mudanças do Código de Trânsito Brasileiro foram confirmadas através de uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A decisão prevê um aumento de mais de 1.000% nas multas, em casos em que o condutor realiza ultrapassagem forçada. Essa legislação ela é mais uma ferramenta, que os órgãos estão tendo a oportunidade de ter em mãos no combate à acidentalidade. Nós não estamos preocupados em valores arrecadatórios, obviamente, mas sim na preservação da vida humana. A lei começa a vigorar no dia 1º de novembro e deve pesar no bolso dos motoristas imprudentes, passando de R$ 191 para R$ 1.915,40, equiparando-se à multa da lei seca. O infrator também corre o risco de ter a habilitação suspensa. Pelo texto sancionado, o motorista que ultrapassar pelo acostamento deverá ter a multa multiplicada por 5 e, se forçar a ultrapassagem em vias de mão dupla, a multa deve ser multiplicada por 10. Uma nova legislação, alteração desses artigos, ela passa a ter alguns fatores de correção no que se refere aos valores. Nós temos hoje, digamos, a multa de forçar passagem, por exemplo, que é uma multa de R$ 191, ela cresce 10 vezes, ou seja, ela passa para R$ 1.915. Seria o mesmo valor da infração de dirigir sob efeito de álcool. Os rachas também estão presentes no texto, que prevê a reclusão de 6 meses a 3 anos para quem disputar o pega. Em caso de lesão corporal, o condutor responsável pode ter que cumprir de 3 a 6 anos de prisão. Se houver vítimas fatais decorrentes da prática das corridas legais, a pena sobe e deve ficar entre 5 e 10 anos. E agora nós vamos aos destaques de segurança pública.
Um táxi foi alvo de tiros na tarde desta segunda-feira, em Cruz Alta. O táxi Corsa Classic branco trafegava no sentido centro-bairro, próximo a uma concessionária, quando uma moto se aproximou e o caroneiro efetuou vários disparos, acertando o vidro lateral do veículo e o para-brisa do lado direito. Estavam no táxi, além do motorista, 3 ocupantes. 2 foram baleados. Uma mulher que ainda não foi identificada foi atingida no abdômen e um outro passageiro sofreu um tiro de raspão no pescoço. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Vicente de Paulo. A polícia ainda não tem suspeitos. O DENIT divulgou no início desta semana a BR-285, que inicia em Santa Catarina e se estende até São Borja, como uma das melhores do Noroeste Gaúcho. A Estrada Federal é o principal elo rodoviário de ligação entre Ijuí e os demais municípios da região. A rodovia também é caminho do Mercosul, já que está entre as principais rotas de transporte de cargas e passageiros que se deslocam da Argentina para o país. Além disso, a rodovia se destaca pela sua boa sinalização visual, tanto horizontal quanto a vertical, além do asfalto de boa qualidade do acostamento, mantido dentro dos padrões do DENIT, que comportam veículos de grande porte na zona de escape. A BR-285 é pavimentada em quase toda a sua extensão, porém ainda existe um trecho de quase 100 km de chão batido na serra, divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E após um final de semana de sol e uma segunda-feira quente, vem chuva por aí. Vamos conferir a previsão do tempo. A semana começou com muito calor em todo o estado, porém ele deve continuar, no entanto um pouco mais ameno. De acordo com a Climatempo, na quarta-feira o sol permanece com um aumento de nuvens de manhã. Para a tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva, máxima de 33 graus e mínima de 21. Para quinta-feira, a chuva deve continuar durante a manhã e também à noite. Na parte da tarde, dá uma trégua com pequenas aberturas de sol, máxima de 29 e mínima de 19 graus. Já a sexta-feira promete ser chuvosa durante todo o dia, porém as temperaturas tendem a aumentar um pouco mais do que na quinta-feira, máxima de 28 graus e mínima de 22. E com estas boas notícias vindas por meio da previsão do tempo, nós encerramos o Jornal das 6 de hoje. Nós retornamos na sexta-feira com todos os destaques de Ijuí e também da região. Se você quiser rever as nossas matérias, basta acessar o site que aparece na tela. Uma ótima semana para você e até sexta-feira.